Argumentos do Governo neste debate. Sr. Primeiro-Ministro, o tratado é diferente do Tratado Constitucional e só tínhamos obrigação do programa do Governo com o Tratado Constitucional. O problema, Sr. Primeiro-Ministro, é que este argumento tropeça em duas dificuldades. A primeira é que o senhor não prometeu só, prometeu também, um referendo para o Tratado Constitucional, é verdade. Mas quando já não havia Tratado Constitucional, prometeu continuar o referendo. Vou citá-lo e perdoa-me a crueldade de o citar a si, porque o senhor diz o seguinte: depois de ter sido chumbado por 2 Estados o Tribunal Constitucional, foi esse ouça Sócrates, foi esse o argumento fundamental que me levou a propor um adiamento desse referendo para a altura em que houvesse um novo consenso político, à volta de outro tratado que pudesse juntar os 27 países. José Sócrates, outro tratado, com um novo consenso, com um novo tratado. O senhor prometeu um novo tratado que seria referendado. E por isso mesmo tem que saber o que promete em qualquer caso e tem que se manter fiel à sua palavra já agora. O argumento da diferença é uma armadilha para a sua razão. Este novo tratado não é constitucional. Não tem, portanto, a estrutura constitucional. Não tem o hino e a bandeira. Aliás, o senhor anda sempre com o hino e a bandeira, sem estar no tratado, lá estará sempre. Mas não é constitucional. A grande razão para a semelhança profunda que o senhor defendeu, porque foi o senhor que disse que era o mesmo texto numa entrevista na SIC. E quando disse que é o mesmo texto, a que é que se referia José Sócrates? Referia-se ao facto que o diretório, a regra da decisão, a personalidade jurídica, as competências, a estrutura do poder da decisão é exatamente a mesma. E por isso mesmo é que este tratado deve ser referendado. E por isso mesmo é que não foi discutido na campanha eleitoral. Nenhum deputado foi eleito na base de qualquer mandato a este respeito, porque todos, a começar pelos socialistas, disseram que, havendo referendo, não se trata na campanha eleitoral que nos elege deputados da matéria europeia, porque haverá referendo. Cada um dirá o que pensa e cada português e portuguesa, a seu tempo, decidirá. E, portanto, não há mandato. É claro que depois há uma subtileza, há um truque, que é que o Sr. Primeiro-Ministro há um caso em que aceita que pode haver referendo. Coloca-se, aliás, numa situação extraordinária, quer dizer-nos assim, o tratado é importante, claro que é, deve ser referendado, não deve. O tratado é decisivo, claro que é, deve ser referendado, não. Mas pode haver outros países europeus que votem um referendo, então já votamos. Então sim, já não há nenhuma razão a não ser a obediência a estes princípios. E por isso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, vale de facto a pena discutir o conteúdo da Europa. Mas deixe-me dizer-lhe, por causa do moralismo que o PS invoca tão frequentemente, o nosso ponto de vista não pode deixar dúvidas. Nós entendemos que uma moral informa, mas não conforma a política. Porque a moral é privada e, portanto, é unicitária. A política é pública e é pluralista. Nenhuma moral se pode impor à política, porque a política tem que ter as regras da democracia e do pluralismo. Mas há uma obrigação que é da política, que é da palavra dada. Repara a arrogância. Quando o Sr. Primeiro-Ministro nos diz que quem vota no PS é a Europa. E nós somos o quê? Bosquímanos? Não somos europeus por não concordarmos com o único ponto de vista que o Sr. Primeiro-Ministro defende? Deixe-me dizer-lhe mais. O senhor é um homem fácil, porque Tony Blair, que é um agente de George Bush, pode ser Presidente da Europa. Ele é europeu, ou como diria o Ministro, é alta costura. Mas nós que defendemos uma política para a solidariedade social na Europa, já não somos europeus. Não cabemos na sua Europa. Somos expulsos, somos um não sujeito. Não se pode dar argumentos a quem defende pontos de vista contrários. E aí sim, temos uma divergência. Não entendemos o mandato parlamentar como o Sr. Primeiro-Ministro. Para nós o mandato é um contrato, é um compromisso, é uma regra, uma obrigação. Os senhores acham que não deve haver compromisso, não deve haver mandato,
não deve haver programa. Portanto, a campanha eleitoral é uma artimanha. É preciso manhosos que digam o que quer que seja para ganhar, menos aquilo que vão fazer, menos o seu compromisso. E o nosso é com uma Europa grande. Uma Europa grande. Vou-lhe dar o exemplo, Sr. Primeiro-Ministro. Ria-se. Exatamente. Desprezo e arrogância. Os senhores querem uma Europa com um orçamento a 1%. Eu sei que os deputados do PS clamam aqui que beleza de solidariedade social. 1%. O orçamento da Europa é 1%. Na escala é 45 vezes menor que o orçamento português. Querem política social? Ponham orçamento. Querem solidariedade? Tem que haver orçamento. Querem compromisso com a proteção social? Uma Europa grande. É uma Europa que quer, que tem os recursos, que quer a solidariedade e tem que ter democracia. Não há impostos sem representação. Os senhores querem esconder a Europa da democracia e por isso querem fechá-la. O diretório é uma resposta para a falta de orçamento? É uma resposta para a falta de política social? Uma Europa sem proteção é uma visão que permite mobilizar os europeus? Sem democracia, a Europa está condenada. E os senhores querem que um conjunto de diretores da Europa, blindando-se, fugindo, tendo medo dos europeus, decidam contra eles e em nome deles. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, termino, porque o fechamento democrático de que é sintoma não respeitar a palavra dada é muito grave. É longa a lista. Gestão autoritária nas escolas, concentração de polícias, bases de dados genéticos, fecho de serviços públicos, lei de imprensa ameaçadora, despedimento sem justa causa, intimidação a funcionários públicos, atemorização de sindicatos, retirar o referendo. Em todas estas matérias, o senhor falhou ao país. E quando era preciso que houvesse um novo rumo, que se cumprissem promessas, o senhor falhou no que há do coração da política, que é o respeito pelos eleitores, o respeito por si próprio, o respeito pelo contrato político. Portugueses e europeus, nós sabemos que é em nome da democracia que este governo tem que ser censurado, merece ser censurado, está censurado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhoras e senhores deputados, está encerrado o debate.